Eu vou apertar Enter e aí vai ter gente aqui com a gente. Então, mas estou para apertar o Enter. Perfeito. Fecha a porta. Deixa que eu fecho. Bom dia, está me ouvindo? Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Bia. Bom dia, Jennifer. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Isa. Bom dia, David. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Jennifer. Posso colocar vocês de co-hosts? Opa, precisa nem pedir, professor. David, Isa.
Pronto. Queridos, nós vamos hoje fazer um monte de exercício de geometria analítica. Bom? E eu vou tentar fazer todos os que estão na apostila. Depois eu vou deixar com que vocês perguntem para mim qualquer exercício do material ou de fora do material. Tá bom? E a gente vai matar as equações de reta hoje. Não que elas vão morrer. Vou matar os exercícios. Tá? Então, eu peguei a apostila é a 4, se não me engano. Tá? Na página 392 tem uma questão da FUVEST que eu me lembro de ter feito. Tá bom? E na página seguinte tem uma da Unesp que eu também me lembro de ter feito. E tem uma da Unifesp, que é mais uma questão de funções do que uma questão de geometria analítica em si. Tá? Mas eu acho que eu vou começar por ela. A gente já relembra um pouquinho das funções. Tá? Então, isso é página 393 do livro físico, tá bom? E é o exercício 3. O exercício traz dois gráficos de duas funções, uma função y igual a log de x na base 10 e a outra y igual a 10 elevado a x. Tá? Aí tem um desenho assim. Aqui chama de B. Aqui chama de A. Tá? Aqui tem um desenho do segmento AB. E pergunta aqui o ponto médio. Tá bom? Dá um pin na tela. Tá? Põe a taxinha na tela. E me digam se está nítido, se vocês enxergam tudo. Tá perfeito, professor. Pelo menos para mim. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Quando o Descartes ele propôs a geometria analítica, ele pensou o seguinte, que se um ponto pertence a uma função, tá? Então, né, o ponto é xy, certo? Com y igual a f de x. Nossa básica ideia do Descartes. Se o ponto está na função, então o y do ponto é f de x do ponto. Se o ponto está acima da função, como o m, por exemplo, está acima dessa função. Então, o y do m é maior que o log do x do m. O m está abaixo dessa função, então o y do m é menor que o y da função. Certo? Esse ponto A está na função 10 elevado a x. Então, o y do A é 10 elevado ao x do A. Então, aqui nós temos x do A. Opa. X do A. E aqui nós temos 10 elevado a x do A. Tá certo? O ponto B, ele tem um x do B. E o y do B é log
de x do B. Tá certo? Alguma dúvida, gente? Só que o x do A é 1, não é? Certo? Log de quem que é 0? Tá? Log de x na base 10 igual a 0 implica x do A, né? Que x do A é 10 elevado a 0. X do A é 1. Se o x do A é 1, o A é 1, 10 elevado a 1. Então, o A é 1, 10. Certo? O log de x do B, que a base é 10, tá? O log do x do B que está aqui é 1. Porque aqui é onde a função exponencial corta o eixo y. A função exponencial corta o eixo y no 1, a função logarítmica corta o eixo x no 1. Tá? 10 elevado a 0 é 1, log de 1 na base 10 é 0. Então, esse ponto que está aqui embaixo, tá? O x do A é 1. E aqui é o y do B, que é 1, né? O y do B é 1. E o y do B é o log do x do B. Então, o x do B é 10 elevado a 1, que é 10. Então, o ponto B, ele é 10, 1. É o contrário, na verdade. Quem conhece as funções exponencial e logarítmica sabe que uma é o inverso da outra. Então, o que deu na função do ponto A tem que dar o contrário para o ponto B. Essas funções são simétricas em relação ao bissetriz dos quadrantes ímpares, que é, inclusive, uma reta que tem o ponto M. Tá? Agora, quem é o ponto M? Se eu somar as matrizes A e B, vai dar 11 e 11. O ponto M é a metade da soma do A com o B. Essa é a formulinha. Soma o A com B, x com x dá 11, y com y dá 11. 11 sobre 2, 11 sobre 2. O meio distribui a soma, o x e o y da soma. Tá certo? Para quem ainda tem dificuldade com somar matrizes, como é que a gente soma a matriz 1, 10 com a matriz 10, 1? A gente soma o x com x, dá 11, e o y com y dá 11. Difícil não é somar matriz, difícil é multiplicar a matriz. Isso é uma coisa que a gente tem que pegar e olhar, porque é linha vezes coluna, tá? É uma coisa que vale a pena ser relembrada. Agora, somar a matriz é somar os elementos que estão na mesma posição, tá bom? Lembre-se que o ponto A pode ser representado na horizontal ou na vertical, 1, 10. E o ponto B, 10, 1. Tá? Matricialmente, os pontos podem ser representados na vertical. Não confundir com o binômio de Newton. Bom? E aí, tudo bem com esse exercício? Posso passar para o próximo? Professor, Fala. eu fiquei com uma dúvida. Eu perdi a parte que o log de xa na base 10 é 0. Eu não entendi essa parte só. O log de xa na base 10 é 0, porque o log de x é o y, e o y aqui deste ponto é 0, né? Ó, esse aqui não é o ponto A, tá? Esse aqui é o ponto 1, 0. E esse aqui é o ponto 0, 1. Tá bom? Como é que eu sei
o ponto onde um gráfico corta y igual a f de x. Como é que eu encontro isto aqui? Eu faço f de x igual a 0. Porque aí eu vou achar a raiz da função. Tá certo? No caso, a função é log de x igual a 0. X é igual a 10 elevado a 0, que é 1. Isso aqui é o que se procede para qualquer função. Agora, esta função não corta o eixo x. Então, não há o que ser feito na função y igual a 10 elevado a x. Mas cortar o eixo y é mais fácil. No eixo y, o x é que é 0. Tá certo? Satisfeito? Entendi. Obrigado. Tá? Se fosse uma parábola, ia cortar, por exemplo, no A e no B, você ia virar uma equação do segundo grau. Tá bom? Então, lembra, no eixo x, todos os pontos do eixo x têm y igual a 0. Todos os pontos do eixo y têm x igual a 0. Tá certo? Tem dúvida no chat? Não? Não, não. Ah, tem isso. Bom dia. E algumas respostas da Jennifer que eu não tinha lido. Beleza? Vou passar para o próximo exercício, tá bom? Que é o exercício 4, tá? Da GV. Aí tem um ponto que eu vou chamar de A, que é 1, 4, B, que é menos 2, 6, e que é C, 0, 8. Esse é um ótimo exercício para a gente praticar o cálculo da equação vetorial da reta. Tá? Então, eu gostaria que vocês dessem atenção para esse exercício. E neste aqui, por favor, dá uma relembrada das funções exponenciais e logarítmicas. Tá? A parte de geometria analítica é só esse finzinho aqui, a aplicação de uma fórmula do ponto médio. Só. E é só somar e dividir por 2 o x e o y. Então, aqui, ele quer que você monte um paralelogramo. Esse paralelogramo ele tem um ponto P, tá? Que eu desconheço. Beleza? Isso aqui é um paralelogramo. Tá? E o paralelogramo ele é onde se aplicam os vetores. Por quê? Para definir um vetor, eu só preciso ter um tamanho de flecha, uma direção de flecha e um sentido. Então, por exemplo, se esta caneta aqui representa o meu vetor, tá? Se não houver rotação, só translação, continua sendo o mesmo vetor. É como se o vetor fosse móvel. Você pudesse levar ele para onde você quer. Só que eu represento uma posição dele aqui e posso representar outra posição dele aqui. É o mesmo vetor, tá bom? Que saiu daqui e virou para lá. O vetor ele é invariante por translações. O que muda para mudar o vetor? Diminuir o comprimento, deixar ele mais curto, mudar o sentido, tá? Ou mudar a direção, que é torcer o vetor. Tá bom? Então, girou o vetor, mudou a direção. Mudou a ponta da flecha, mudou o tiro. Aumentou, diminuiu o tamanho, mudou o módulo. É isso que muda um vetor. Tá? Se essas duas flechas têm o mesmo comprimento, estão na mesma direção, ou seja, estão em retas paralelas, direção, sei lá, 15 graus. Tá? E tem o mesmo sentido, então é o mesmo vetor. Esse vetor V é o mesmo que está aqui, é o V e o V. Tá? Para definir o vetor,
Hoje, nós temos que conhecer ΔX e ΔY. Tendo ΔX e ΔY, a gente obtém o módulo do vetor por raiz de ΔX² mais ΔY². E a direção do vetor, que é o m, é ΔY sobre ΔX. São as duas. Nós, do ΔX e ΔY, achamos o módulo e a direção. O sentido é só ver para onde está apontando a flechinha. Tá? E, algebricamente, muda o sinal. Então, se essas duas flechas são paralelas e têm o mesmo comprimento, esta figura geométrica aqui é um paralelogramo. Aí eu posso fingir que esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C e esse aqui é o P. Tá certo? Além disso, se isso é um paralelogramo, o que deixa mais interessante essa questão é que aí o vetor AP, o caminho que a gente faz para sair do A e chegar no P, esse vetor U, é o mesmo que este. Tá certo? Então, para resolver essa questão, é possível aplicar a equação vetorial da reta duas vezes. Tem que dar o mesmo resultado. Então, por exemplo, quem que é o vetor U? Solução 1. Bom, você não precisa nem chamar de U. Você pode simplesmente dizer que o vetor U equivale do B até o C. Tá certo? Para ir do B até o C, como é que acha ΔX? ΔX é x final menos x inicial. Como é que acha ΔY? É y final menos y inicial. Eu estou indo do B para o C. Olha a flechinha apontando para o C. Tá? Do menos 2 para o 0, aumentou 2. Então, é 0 menos menos 2. Do 6 para o 8, 8 menos 6, também 2. Mais 2, mais 2. Tá certo? Quem é o ponto P aqui? Ó? Esse aqui é o ponto P. Tá? O ponto P, ele está na frente do U, se o U sair do A. Então, a soma desta posição com este movimento, a soma resulta no P. Se eu acrescentar o movimento U, não no ponto B, no ponto A, se eu acrescentar o U no B, vai dar o C. Se eu acrescentar o U no A, vai dar o P. Então, quem é o ponto P? É o ponto A mais o vetor U. Quem é o ponto A? É 1, 4, mais 2, 2. Soma o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 5, 6. Tá? Põe flechinha aqui para que isso é um vetor. O que não tem flechinha é... Então, como é a equação vetorial da reta, para quem não lembra? P é um ponto qualquer, é um ponto de partida mais uma quantidade de vetores. E aqui, o lambda foi 1, porque eu só preciso de um vetor para chegar. O desenho está me mostrando um vetor só. Então, o que é a equação vetorial? É escolher adequadamente um lambda real para andar quanto eu quiser na reta. O lambda é a gente que escolhe. Nesse caso, esse lambda foi 1. Então, isso é a equação vetorial da reta. Tá? E não tem nada a ver com esse gráfico de função aqui de log, tá bom? Professor, Então, fala. Oi. a Isa está te chamando. É que eu acho que Oi, Isa, fala. Eu acho que o X ali é 3, não 5. Não é do B para o C? Ah, é. 1 mais 2 é 3, lógico. Lógico, eu acho, ai. Não tem, eu acho, filha. Eu ia descobrir agora, sabe por quê, Isa? Porque eu estou acostumado a fazer uma solução 2. Mas muito obrigado por avisar.
É 1 mais 2, 3, e 2 mais 2, e 4 mais 2, 6. Tá? Soma o x com x. Por isso que eu prefiro pôr em pé, e o y com o y. Quando a gente põe em pé, não tem erro. 1, 4, mais 2, 2. 1 mais 2, 3. 4 mais 2, 6. Essa é a vantagem de usar a matriz transposta. Tá? Solução 2. Para chegar no ponto P, eu posso fazer C. Olha, eu posso usar o vetor V. Está vendo o vetor V? Quem que é o vetor V? Ele vai do A para o B. Do A para o B, do 1 para o 0, diminuiu 1. E do 4 do 1 para o menos 2, na verdade, diminuiu 3. Tá? Estou indo do A para o B. Baixou 3. Do 4 para o 6, aumentou 2. Faz B menos A. Tá bom? Quer saber? Eu vou pôr em pé. Menos 3, 2. Tá bom? Agora, quem que é o P? Tá vendo o vetor que vai do P para o C? Se eu fizer o caminho contrário, é escolher lambda igual a menos 1. É C menos V. Quer mudar o sentido da flecha? Muda o sinal do vetor. Então, quem é o C? 0,8, pus em pé já, menos 3, 2. Flechinha. 0 menos menos 3 dá mais 3. 8 menos 2 dá 6. Confere? 3, 6, 3, 6. Professor, Tá? Fala. você pode repetir essa parte de mudar o sentido do vetor, que eu me perdi um pouquinho? Ó, eu escolhi o vetor V no meu desenho, eu fiz cedo demais no meu desenho. Então, o meu vetor V, ele não está chegando no ponto P, tá vendo? Eu quero chegar no ponto P. Essa é a equação vetorial da reta. Eu vou chegar no ponto P, é tipo, esse aqui é o final. Final. Tá? Não escrevi. Mas eu vou partir de um ponto A, do Yaya Michachá, ou um ponto qualquer, ponto inicial, e vou andar uma certa quantidade de vezes um vetor que eu já tenho. Se eu não tenho vetor, eu não tenho reta. Tá? Mesmo a equação, com a equação fundamental da reta, você precisa ter o delta y e o delta x. Você precisa ter um vetor para fazer a reta. Tá certo? Eu preciso de um ponto de partida para a reta e de um vetor. Então, o meu vetor V no meu desenho, olha, David, ele está se afastando do ponto P, não é? Então, eu não posso usar o vetor que eu escolhi no desenho. Eu fiz o desenho apontando para lá. Aí o ponto P apareceu aqui embaixo no meu desenho. Eu tenho que ser capaz de perceber que é para voltar. Eu posso refazer o desenho também, David, para não usar o sinal de menos. Mas é importante perceber a versatilidade do lambda, que você escolhe de acordo com a sua necessidade. Tá? E se o lambda for negativo, você inverte o sentido do vetor. Tá? Se eu fizesse C mais V, eu ia achar um ponto aqui, ó, David. Este ponto aqui seria C mais V. Eu estaria me afastando do ponto P. Você entendeu? Entendi, brigadão, hein, professor. Aí, tem um outro papo aqui, ó. Tem uma solução 3. Tá? Um paralelogramo tem uma diagonal, duas diagonais. Sabe quem é que esse cara aqui? Ele fica no meio das duas. É o ponto médio. Tá? Certo? Então, é assim. O ponto médio, M, ele é metade da soma do A com o C. Não é? Ó? Ele está no meio do AC. Esse teco é do mesmo tamanho desse. Certo? Então, eu vou somar o A com o C e dividir por 2.
vai dar 1 mais 0, metade de 1 mais 0 e 4 mais 8, 12. Ele é meio, 6. O ponto médio. Só que esse ponto médio aqui também, ele é metade de P mais B. P mais B também é o M, certo? Aí, olha só. Aqui está o P, tá? Esse é o P. Tá? O B, quem é o B? O B é menos 2, 6. E o M é meio, 6. Aí eu penso assim, o ponto médio é a média. O X é uma prova, o Y é outra prova. Você tirou 6 numa prova e ficou com média 6, é porque sua outra nota foi 6. Concorda? Certo? E esse X, né? Menos 2 mais X dividido por 2 tem que dar meio. Não é? Então, corta os denominadores. Beleza? E passa o X para lá, o X dá 3. Então, aqui é 3. Ou então, ó, David, até agora pensei um pouco melhor a respeito. Esse ponto médio, ele é médio de quem? Ele é médio de AC e ele é médio de P e B. Certo? Dessa equação, a gente já pode cortar o meio. Nem precisa dividir por para depois multiplicar por 2. Isso é uma equação matricial, que também é algo que merece ser estudado. E eu quero achar o B. Então, é só fazer A mais C menos B. Isso é o P. Quem é o A? 1, 4. Mais quem é o C? 0, 8. Menos quem é o B? Menos 2, 6. Isso é o P. Aí eu somo essas matrizes. 1 mais 0 menos menos 2, 2. Opa, 3. 1 mais 0, 1. Menos menos 2, 3. 4 mais 8, 12. Menos 6, 6. Esse é o P. Levar adiante um pouco mais o raciocínio na forma matricial. E dar uma estudada nas matrizes também. Tá? Uma estudada nas matrizes, nas funções, na geometria analítica vai misturar tudo. Beleza? E se vocês forem ficar mais atentos, o que é C menos B? Ó? C menos B é o vetor BC. Não é? Que é a solução. Mas o raciocínio foi feito pelo ponto médio. Né? Tá? Quando eu subtraio 2 pontos, eu baixo um vetor. E é sempre final menos inicial. Então, esse é o vetor que vai do B para o C. Né? Beleza? É isso. Acho esse exercício muito importante. Eu acho que é um exercício que vocês podem inventar para vocês mesmos. Vocês escolhem 3 pontos e encontram esse quarto ponto vértice do paralelogramo de 3 maneiras diferentes. Tá? Vamos para o próximo. Questão 5. Os pontos A, 1 e 2, e B, 5 e menos 2, estão na mesma reta. E o ponto C está na mesma reta e ele pertence ao eixo das abscissas. Quem está no eixo X tem Y igual a 0.
Certo? Então, como é que a gente pode pensar que são dois segmentos, aqui está o A, aqui está o B, e em seguida está o C. Beleza? Então, eu posso dizer que o vetor AB é paralelo ao vetor BC. Mesmo estando na mesma reta, eles são paralelos. Certo? Isso significa que o MAB, que é o coeficiente angular, é igual ao MBC. Tá? Então, quem que é o vetor AB? Vamos do A para o B. Do 1 para o 5, sobe 4. Do 2 para o -2, menos 4. Tá? Então, quem que é o coeficiente angular AB? É 4 sobre 4. Né? Não se esqueça, o M, delta Y sobre delta X. Quem que é o vetor BC? Do B para o C, é x do C menos 5 e 2. Tá? Então, o delta Y é 2 e o delta X é x do C menos 5. Certo? Multiplica em... dá para simplificar aqui, né? Menos 1. Certo? Aí fica menos x do C mais 5 igual a 2. Professor, X do C. Oi? o Samuel perguntou no chat por que as retas AB e BC são paralelas? Elas formam o mesmo ângulo com a horizontal. São paralelas coincidentes. Tá? Se você não torcer, se você não fizer absolutamente nenhuma rotação, tudo que você consegue com translação é paralelo ao inicial. Elas não são paralelas distintas, elas não são paralelas separadinhas uma da outra, elas são paralelas com distância zero. Tá? A gente chama isso de paralelas também. Obrigado. Beleza? Outro jeito de fazer. Lembra que se a gente faz o determinante da área do triângulo, a área do triângulo é metade do módulo do determinante. E a área desse triângulo é zero, porque não tem triângulo. Então, determinante igual a zero também é condição de alinhamento. Certo? E aí, determinante é 4 vezes 2, 8, menos 4 vezes x do C menos 5, igual a zero. 8 mais 4x do C, menos com mais, com menos 20, igual a zero. 4x do C igual a 12. X do C igual a 3. A geometria analítica, ela tem diversas ferramentas diferentes para se resolver o mesmo problema. Olha só, aqui eu resolvi o problema com o conceito do quociente, né, que é um ângulo, é dividir um segmento por outro. Tá? E aqui eu multipliquei, né, um ΔX por um ΔY, que eu estou procurando uma área. Só que, como não há triângulo, essa área tem que ser zero. Tá certo? Outra forma de fazer. Vamos achar a reta AB. Quem que é o vetor AB? De novo. O vetor AB, ele é mais 4 menos 4. Isso aqui tem que fazer de qualquer jeito. Quem que é o MAB? A gente já fez também. Menos 4 sobre 4. Que é menos 1. Tá certo? Aí eu vou escrever a reta B, y menos y do A ou do B, igual ao m vezes x menos x do A ou do B. Se você usou o A aqui, você continua com o A. Tá? Então, a reta é y menos, o y do A é 2, o m é menos 1,
x menos x do A é 1. Então, y menos 2 é igual a menos x mais 1. X mais y é igual a 3. Esta aqui é a reta AB. Se eu for procurar a reta BC, o Samuel, desse jeito, eu vou achar a mesma equação. Tá? Agora, eu sei que o ponto C pertence a essa reta. O ponto C pertence a essa reta. Então, o x do C mais o y do C tem que dar 3. Essa reta deve funcionar para qualquer ponto dela. E o y do C é 0. O x do C é 3. Então, o que eu fiz? Eu estendi a equação da reta inteira e lembrei que o ponto C pertence a ela. Isso aqui nunca vai dar 3 se o ponto estiver abaixo da reta. Não vai dar 3 se o ponto estiver acima da reta. Só vai dar 3 se o ponto estiver na reta. Perdeu a nitidez, né? Então, estudar a geometria é também aprender a matemática de diversas outras áreas. Tá? Com a matricial, isso aqui tem a ver com sistemas lineares. Para achar intersecção de reta, a gente resolve sistemas lineares. Tá? É mais uma relação entre as matrizes de determinantes e a geometria analítica. E a geometria analítica envolve as funções. Isso aqui, na verdade, é uma função de primeiro grau. Tudo certo, gente? 3 Professor, soluções para o exercício. Oi. O Henrique Fala. perguntou por que o Y. Está no Ixi, não estou enunciado, entendendo. Henrique. Está no enunciado. Tudo que eu anotei aqui em cinza, eu anotei lendo o enunciado. Então, eu vou ler o texto de novo para você. Tá? Determine... está escrito determine S coordenadas, mas deve estar faltando um Azinho aí. Determine as coordenadas do C, sabendo que ele pertence ao eixo das abscisas. Quem está no eixo das abscisas tem o Y igual a 0. Voltando ao mesmo princípio que eu usei para resolver aqui. Quem está no eixo X tem o Y igual a 0. Quem está no eixo Y tem o X igual a 0. Isso faz parte da interpretação do texto. Não tinha como concluir se não tivesse isso no texto. Isso aqui foi anotado do texto. Tá? Aqui também, está no eixo Y, então o X aqui é 0. Tá? Satisfeito, Henrique? Obrigado, viu, David, pela mediação. Podemos mudar de exercício? O 6 eu já fiz, né, gente? Fiz na semana passada. Então é o 7 agora. O que diz o exercício 7? Diz que o triângulo ABC, o A, no triângulo ABC, desenhei o triângulo ABC. Falou que o A é um. Falou que o N é 5, 4. E o que é o N? O N é o ponto médio BC. Meio. Tá? E ele quer B mais C. Ah, tá. Tem o M também. O M é ponto médio de AB e ele é 4, 2. E ele fica aqui.
e ele quer a soma das coordenadas dos vértices B e C. Ele quer xb mais yb mais xc mais yc. Esta é a pergunta. Pronto. Acho que não tem mais nenhuma informação do enunciado que não esteja aqui nesse papelzinho. Tudo que tiver de outra cor é conclusão minha de resolução. Tá bom? Então, vamos lá. O ponto M, ele é metade de A mais B. Então, 2 vezes o ponto M é o A mais B. Certo? 2 vezes o ponto M menos o ponto A é o ponto B. Então, 2 vezes M é 8, 4. Menos A, 1, 1. Certo? 8 menos 1, 7. 4 menos 1, 3. Esse é o ponto B. O N, ele é metade de B mais C. Passo 2 para cá multiplicando. 2N é igual a B mais C. Certo? 2N menos B é igual a C. 2N é 10, 8. Menos B. Eu achei o B já. 7, 3. Certo? Eu acho que eu fui besta. Dava para ter resolvido mais rápido. 3, 5. Igual a C. Tá certo? Aí eu pus em pé aqui. Tanto faz pôr em pé ou deitado. Então, na verdade, x do B mais y do B mais x do C mais y do C é igual a x do B é 7, y do B é 3. X do C é 3, y do C é 5. 10, 18. Só que olha só, gente. B mais C não é 2N? 2N é 10, 8. O que é esse 10? Esse 10 é o x do B mais o x do C, 10. 2N é o x do B mais o x do C em cima. E o que é esse 8 aqui embaixo? 8. É o y do B mais o y do C. Então, a hora que eu cheguei aqui, era só somar esses dois. Não precisava ter subtraído para depois somar de novo. Mas acontece, a gente às vezes perde um pouco a noção do que está fazendo e faz mecanicamente, né? Noção do que está sendo perguntado. Tá bom? Pensando em algum outro jeito de fazer, podemos fazer sem o ponto médio com a equação vetorial da reta. Então, por exemplo, eu tenho o A e o M. Eu posso sair e andar do A até o M e andar de novo. Aqui tem um vetor V, aqui tem um vetor V. É o mesmo vetor, certo? Então, eu vou começar assim. O vetor V é o que vai do A até o M. Para ir do A até o M, eu saio do 1 e chego no 4, eu subo 3 no X, eu aumento 3 no X, e do 1 para o 2, aumenta 1 no Y. De fato, subir é no Y. Certo? Aí, quem é o ponto B que eu estou procurando? É o ponto A mais 2 vetores V. Olha lá o desenho. Sai da A, 2 vetores V, você não chega no B? Então, o ponto B é o A, 1, mais o dobro desse vetor é mais 6, mais 2. O dobro do vetor B. Certo? Vai dar 7, 3.
Aí, agora que eu já tenho... olha que interessante. Aproveitar para lembrar um teorema da geometria. Esta linha é paralela a essa, porque chama base média, lembra? Tá? Liga dois pontos médios, é paralela e tem metade do comprimento. Então, se eu chamar este vetor de vetor U, aqui também é 2 vezes o vetor U. Ó. Todo esse caminho. Vamos chegar no C. Sem usar o B, que é... Eu podia ter errado o B. Então, é um jeito de chegar sem usar o B. Tá? O vetor U, ele vai do M até o N. Então, é N menos M, ou do 4 para o 5, só aumenta 1 no X. Do 2 para o 4, aumenta 2 no Y. E o ponto C, ele é o A mais 2 vezes outro vetor, que é o vetor U. De novo, o A é um 1, 2 vezes o vetor U é 2, 4. 1 mais 2, 3. 1 mais 4, 5. Então, o B é 7, 3 e o C é 3, 5. 7 mais 3 mais 3 mais 5 de novo. 18. Tá certo? Então, também precisa estudar um pouco da geometria plana para encontrar os caminhos algébricos, né, de resolução. Foram 3 soluções para esse exercício. Né? Uma solução matricial e aí um atalho e uma solução com equação de reta e vetor, usando a equação vetorial da reta. Tá? Um ponto P é igual a um ponto inicial, vamos lá, P0 mais lambda vezes o vetor. Tá? E aí a gente escolhe o lambda adequadamente. Agora, por exemplo, escolhi lambda. Para descobrir quem é o lambda, você vai estudar figura geométrica, vai fazer uma semelhança de triângulos, vai ter um pensamento euclidiano para achar o lambda. Tá certo? Próximo. Oito. Tá? Tem um ponto A, 1, 2. Tem um ponto B, 3, 2. Tá bom? E ele quer, aqui está o ponto A e o ponto B. Eles têm o mesmo Y, delta Y deles é 0, certo? E ele quer que um segmento AC obtido do AB por rotação de 60 graus no sentido anti-horário em torno do ponto A. Eu vou girar o segmento, né? Tá? Ia ter um parafusinho aqui agora para fingir que é um segmento. Pegando um prego. Então, eu vou girar esse cara em volta do ponto A 60 graus e aí a gente vai chegar no C. Tá certo? Beleza? E é isso. 60 graus. Tá? Como o vetor AB, ele é mais 2, 0, tá? Delta Y é igual a 0, significa que ele é horizontal. Isso facilita bastante o cálculo. Aí aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, aqui está o A, 1, 2, e aqui está o B. O A tem abscissa 1, ordenada 2. O B tem abscissa 3 e ordenada 2. A e B.
E se você girou 60 graus e manteve o comprimento, você criou um triângulo equilátero. De lado 2. Certo? Então, eu vou descobrir o seguinte, que o x do C é o ponto médio, é o x do ponto médio do AB, é 2. X do C é 1 mais 3 sobre 2, que é 2. Agora, quem é o y do C? O y do C, ele é 2, que é até aqui, mais a altura do triângulo. Para achar a altura do triângulo, que está aqui, né? Eu vou usar o seno de 60. Cateto oposto à altura sobre o lado do triângulo, que é 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre 2, h é igual a raiz de 3. Então, o y do C é 2 mais raiz de 3. Ponto C, x é 2 e o y é 2 mais raiz de 3. Segmento horizontal, ΔY igual a 0. Segmento vertical também vale a pena desenhar. Tá? Beleza? Imagina se esse segmento estivesse na diagonal para a gente fazer a trigonometria. Né? Ficaria bem pior. Continuando. Agora, a gente vai passar para exercícios de equação de reta, embora eu tenha mostrado que alguns destes exercícios podem ser resolvidos com equação de reta também. Tá bom? E aí eu estou indo para a página 395, fazer o exercício 1. Tem de novo uma função, f de x, igual a 2 elevado a x. Tá? Beleza? Tem os pontos P e Q. Tá? Olhando para o gráfico, eu percebo que o ponto P tem o x igual a 0 e o y eu não sei, vou chamar y do P. Que o ponto Q tem o x igual a 2, e o y eu não sei, o y do ponto Q, mas vejo também que os dois pontos pertencem à função. E ele quer a reta PQ. Reta. Tá? Como os pontos pertencem à função, o y do P é 2 elevado a 0, que é o x do P, que é 1, e o y do Q é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, o ponto P é 0,2, não, é 0,1, e o ponto Q é 2, 4. Quem é o vetor PQ? Do 0 para o 2 aumentou 2, do 1 para o 4 aumentou 3. Aí a gente pode fazer a equação fundamental da reta. O M é 3 sobre 2. Y menos Y do P é igual a M, 3 sobre 2, vezes X menos X do P. Y menos 1 é igual a 3 sobre 2 vezes x menos 0. Passo 2 para cá multiplicando, 2y menos 2 igual a 3x. Deixo um 0 isolado, 0 igual a 3x menos 2y menos 2. 3x menos 2y menos 2. Mais 2, é. É a alternativa D, né? Questão 2.
O exercício 2 já tem um desenho mais complicado. Tá? Tem um quadrado. O quadrado está com o eixo x paralelo a um dos lados e o eixo y paralelo ao outro. Então, tem segmentos horizontais e verticais aqui. Fala que esse ponto aqui é o ponto 5 menos 2, tá? E esse é o ponto A, é o ponto x do A menos 2, porque tem o mesmo y. Aqui fala que é o ponto menos 1, 4. Então, esse ponto daqui... Ah, tá, aqui é menos 1, então. Então, esse aqui é menos 1, 2. Tem o mesmo x que esse, o mesmo y que o outro, menos 1, menos 2. E esse daqui tem o mesmo x, 5, que o ponto de baixo, e o mesmo y, 4. Tá? Esse é o A, esse é o B. Achei que ia ser mais complicado. Aí ele quer saber a reta que tem a diagonal AB. Ele quer a reta AB. Tá? A reta AB pode ser encontrada de duas formas. Tá bom? Uma achando os pontos A e B, e a outra sem achar os pontos A e B. Eu vou aproveitar que eu achei os pontos A e B e vou fazer a reta AB. Tá? Primeiro, quem que é o vetor AB? Vai do A para o B. Do menos 1 para o 5, aumentou 6. Do menos 2 para o 4, aumentou 6. Então, o coeficiente angular é 6 sobre 6, que é 1. Y menos y do A é igual a m vezes x menos x do A, ou do B. Tá? Y mais 2 é igual a 1 vezes x mais 1. Certo? E a equação do y isolado nas alternativas vai ficar x menos 1. Tá? Outra forma de achar a equação dessa reta sem achar os pontos B. Acho importantíssimo isso aqui também. Tá? Caso este quadrado não estivesse na horizontal, tá bom? Caso este quadrado não estivesse na horizontal, beleza? A gente não poderia ter achado as coordenadas do A e do B do jeito que a gente achou. Eu vou fazer fingindo que ele não está na horizontal, porque essa daqui é uma técnica geral. Tá? Muito importante. Ela funciona em qualquer caso, mesmo quando estão, nesse caso particular, do quadrado ser horizontal e vertical. Tá bom? Primeiro, esse aqui eu vou chamar... esse é o A, né? Esse é E. Eu vou chamar esse aqui de P e esse de Q. E aqui no meio está o ponto médio dos dois. Certo? Então, eu vou achar o ponto médio M, assim, metade de P mais Q. Metade de, vamos chamar o P com o quê? Menos 1 com o 5, 4. 4 com menos 2, 2. Então, é o ponto 1, 2, 1. Tá certo? Aí eu vou achar o vetor PQ. O vetor PQ. Que é do menos 1 para o 5 mais 6 e do 4 para o menos 2 menos 6. Então, o coeficiente angular M, PQ, é igual a menos 6 sobre 6, que é menos 1. E aí, quando duas retas são perpendiculares, olha só, este ângulo é reto, porque isso é um quadrado. As diagonais do quadrado são perpendiculares. Não é qualquer quadrilátero que tem essa propriedade. Quando as retas perpendiculares, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Então, nós temos o coeficiente angular de uma reta perpendicular, o coeficiente angular AB, vezes o coeficiente angular PQ, tem que dar menos 1. Então, o MAB, vezes
o MPQ, que é menos 1, tem que dar menos 1. Então, o coeficiente angular AB é 1. Achei o coeficiente angular AB sem ter os pontos A e B, por causa da relação de perpendicularismo, que é importantíssima. Certo? E aí a gente pode fazer assim. Essa reta também passa no ponto M. Então, eu vou escrever y menos y do M é igual ao coeficiente angular da reta B, que é a que eu estou procurando, x menos x do M. Tá? Y menos o y do M é 1. Aqui está o M. Coeficiente angular deu 1. X menos x do ponto médio, que é 2. Tá? Vai dar y menos 1 igual a x menos 2. Passamos a y igual a x menos 1. É longo, mas esse processo é o adequado para qualquer quadrado. Este quadrado tem lados horizontais e verticais. Portanto, foi fácil achar o ponto A e o ponto B. Achar esses pontos A e B, por sinal, se o quadrado não está na horizontal e na vertical, é um problema complicado que a gente pode fazer depois. Tá? Posso mudar? Professor, Oi. você pode, tipo, demonstrar... O que o M... Isso. O que é o ΔX e o ΔY do vetor? Tá? Vamos supor que aqui tem um tamanho A e aqui tem um tamanho B. Quem que é o vetor V? Ele vai A para a direita e sobe B. Tá? Beleza? Agora, eu vou pegar um vetor perpendicular a esse. Como? Girar esse vetor 90 graus. Então, o A que estava deitado vai ficar em pé. E o B que estava em pé vai ficar deitado. Agora, olha esse vetor aqui, ó. Esse vetor é U. Quais são as coordenadas do vetor U? O vetor U foi para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Menos. Quanto? B. B. Certo? E para a direita? Desculpa. Para a direita. E subiu ou desceu? Subiu ou desceu? Subiu. Subiu quanto? A. É lógico que eu posso comparar vetores que são de tamanhos diferentes. Esses dois vetores têm o mesmo tamanho. Certo? Beleza? Mas se ele é um vetor paralelo ao V, só que maior que o V, ele vai andar, se esse ângulo aqui for o mesmo que esse, tá? Ele vai andar uma certa quantidade de lambda para a direita e a mesma quantidade de lambda para cima, que é a razão de semelhança, concorda? Então, esse vetor, sei lá, W aqui, ó, ele é lambda A e lambda B. Ele é algo vezes o vetor V. Multiplicado ou não por lambda, quem que vai ser o coeficiente angular desse cara aqui? Não vai ser o mesmo que o outro? O M. Vai ser B sobre A. Ou lambda B sobre lambda A. E vai cortar o lambda. Por isso que vetores e retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Que corta o lambda se tiver tamanho diferente. Certo? Agora, olha para esse para o U aqui. Ó. Aqui tirou o M. Vamos chamar esse aqui o M'. Olha para o perpendicular. Quem que é o M'? Quem que é o ΔY? É o A. Quem que é o ΔX?
É o menos B, não é? Multiplica os dois. B sobre A vezes A sobre menos B. Tá certo? Mesmo que não Certo. seja o mesmo vetor torcido. Pode ser um vetor de tamanho diferente, lembra? Vai cortar o lambda, vai dar o mesmo coeficiente angular desse, não é? Beleza? E se eu virasse o vetor no outro sentido, né? Se eu virasse o vetor para cá, ele ia ficar menos U, que é mais B e menos A. Mas o coeficiente angular também seria o mesmo, não é? Só que o menos, ao invés de estar aqui embaixo, estaria aqui em cima. Satisfeito, David? Satisfeito. Valeu, professor. Ah, questão 3. Tá? A reta que passa pelos pontos A, 1, 2, exercício 3. E B, 2, 4. Tem uma reta que passa no A e no B. Ela intercepta a reta x menos 3y, 1, igual a 1, num ponto P, que é o ponto P. Questão da GV. Tá? Não sei o ângulo, tá? Não sei o ângulo. Não sei o ângulo. Não vou inventar que é reto. Tá? Vamos fazer essa aqui bem rapidão. Vetor AB. Do A para o B. Aumentou 1, aumentou 2. Coeficiente angular. 2 sobre 1. 2. Y menos y do A igual a m vezes x menos x do A. Y menos 2 igual a 2 vezes x. X menos 1. Y igual a 2x. Fiz a distributiva, vai ficar menos 2. Com 2, y igual a 2x. Vai cortar. Certo? Aí, como é que eu acho o ponto P? O ponto P é a solução do sistema. Certo? Essa aqui é a reta AB. Tá? E essa aqui é a outra reta. Beleza? E aí, como é que a gente resolve o sistema? A gente pode isolar e substituir. Foi até por isso que eu já isolei o y aqui. Ó. O y é 2x. Então, aqui vai ficar x menos 3 vezes 2x igual a 1. X menos 6x é menos 5x igual a 1. Tá? Então, x é 1/5. Menos 1/5. Certo? E o y, então o ponto P, ele é menos 1/5. E o y dele é 2 vezes o x, é menos 2/5. Então, a soma xp mais yp é menos 3/5. Tá? Achei esse menos 1/5, devolvi aqui. E aí eu achei que o y é menos 2/5. Professor, Hum, seria pedir muito, mas você poderia fazer naquela 2, sabe, anterior, por matriz, ah, só para eu revisar mesmo como que faz por matriz? fazer por matriz A2, a equação vetorial da reta, tá dizendo? Isso, tipo, chegar na. Lembra do ajuste e tal, essas coisas? Teria como? Teria sim. Teria sim. Só para revisar mesmo, por favor. A reta PQ é assim. É assim. Primeiro a gente põe esse 6 em evidência. Certo? Fica 1, 1.
Tá? Aí a gente põe o x e o y embaixo, multiplica, inclui e subtrai, que é o determinante, certo? Aí vai ficar y menos x. Certo? Certo. Tá lembrado? Beleza? Aí você substitui aqui o y e o x de um ponto, por exemplo, 5 e 4. Né? Então vai ficar 4 menos 5, que é menos 1. Aí, ó, passo o x para o outro lado, chegou aqui. Faço aqui também nessa. Tá? Mas, professor, eu preciso Achei o simplificar mesmo ali do 6 para os pontos 1 em Sabe o 1? que Eu que vai preciso acontecer se simplificar. você não simplificar? Você vai achar 6x menos 6y igual a menos 6. Aí você vai simplificar depois. Entendi, entendi. Então eu prefiro simplificar antes. Porque eu simplifico 2 números só e não 3. O que você acha? É verdade, mais fácil. Veja bem. O vetor AB, ele vai daqui até lá. O vetor 1, 1, ele faz esse caminho aqui, ó. É o mesmo. Tá na mesma reta, não tá na mesma reta? Sim, Colocar sim. esse 6 em evidência é encurtar o vetor. E aí, quando você encurta o vetor, na hora de você fazer o ajuste, você faz com números menores. Tá? Então, vou achar. Não existe o 3 também. Essa reta aqui. Para lembrar. Deixa eu pegar outro papel. Na prova dissertativa, você não está escrevendo nada, né? Faz mais rápido. Então, isso aqui vai poupar esse trabalho aqui, ó. Tá? É assim. Achei o vetor AB, que é 1, 2, põe x e y embaixo, multiplica, inclui e subtrai. Vai ficar y menos 2x. Aí, ajusta. Né? Põe o ponto A. O y do A é 2, menos 2 vezes 1, 0. Ou B, 4, menos 2 vezes 2, 0. Se você não gosta que começa com o y, você pode fazer assim. Aqui está o vetor AB, 1, 2. Aí você põe o xy em cima. Vai ficar 2x menos y. Vai dar 0 também. Porque você vai substituir o A e o B. 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, 4 menos 4, 0. Lembrou? Lembrei, valeu, professor. Beleza? Mas isso aqui, prova teste, hein? Tá? Prova dissertativa. Mostra como você achou o M. Mostra. Porque o ajuste você faz de cabeça, né? Isso é uma vantagem para a prova de teste. Você pode fazer coisas de cabeça na prova teste. Tá? Agora, eu mostraria como eu achei o ajuste numa prova dissertativa se a questão fosse encontre a equação da reta. Tá? Eu até colocaria o determinante aqui, colocaria igual a C e não igual a 0. Aí eu substituiria um ponto mostrando as contas que eu fiz para achar o C. Tá certo? E aqui o det, né? Beleza? Temos alguns minutos. Aí tem uma questão 4, que fala de um ângulo de 120 graus. Vamos ver a questão. Tem um ponto A. Tem um ponto A. 3, 2. Tem um ponto B. 4, 4. Tem uma reta AB, que é o eixo X. E aqui tem uma reta com 120 graus. E aqui tem um ângulo alfa. Tá bom? O ponto A está aqui. O ponto B está aqui.
e aqui está o eixo Y. E ele quer o ângulo alfa. Tá? A pergunta é esse ângulo alfa. Vou achar esse ângulo aqui. Como é que eu vou achar? Quem que é o AB? Quem que é o AB? O AB é do 3 para o 4 aumentou 1, e do 2 para o 4 aumentou 2. Tá certo? Eu acho que essa questão está errada. É dissertativa. Tá? Não é um ângulo muito bonito, não. Tá? Não é um ângulo muito bonito, não. Por quê? Porque o M, que é 2 sobre 1, né? Talvez eu desconfie que aqui seja 4,3, tá? Ele é a tangente do θ aqui, ó. Tá? E a tangente, que é igual a 2, não é de um ângulo assim muito bonitinho para a gente estar com 120 graus aqui. Tá com cara de que o exercício está errado e que ia dar 1, que o M ia dar 1, que esse ângulo teria 45 graus. Isso torna-se uma questão de geometria plana. Do jeito que virou agora, isso tornou-se uma questão de trigonometria das difíceis. Tá? Por quê? Aí, eu diria que aqui tem 60 graus, e eu acharia a tangente de alfa. Alfa é θ mais 60 graus. Então, a tangente de alfa seria a tangente de θ mais a tangente de 60 sobre 1 menos tangente de θ vezes tangente de 60. Uma formulinha, tá bom? E ele pede para calcular a medida e não a tangente. Tá? E aí, sem calculador, isso é impossível. Então, eu vou calcular a tangente. A tangente de θ é 2, tangente de 60 é raiz de 3, e aqui é 1 menos 2 raiz de 3. Ainda tem que racionalizar. Tá? Agora, se aqui desse 45, a resposta, né? Se aqui desse 1, se aqui fosse 3, e o θ desse 45, a resposta alfa seria 60 mais 45, que seria 105. Eu vou pedir para vocês olharem na internet, por favor, essa questão no original. Tá? O x de B é 5, Oi. 4. O x de B é 5. O x do... aqui é 5. Então, a Isa matou aqui. Aí dá 1, 2 sobre 2. Aí a gente... Aí foge isso. A tangente de θ é igual a 1 e o θ é 45. Aí a resposta é 105. Obrigado, Isa. Por nada. Mas também podia ser uma questão de trigonometria. Mas não sei, a UFLA se é uma... Tá? Posso fazer os 5, que a gente está na pegada aqui? Depois o resto a gente faz na semana que vem. Semana que vem eu vou tentar matar esses exercícios que eu não acabei e fazer a aula de pirâmides, tá bom? Vamos tentar os 5? A questão 5 tem uma reta aqui, ó, que sai do ponto menos 2, 0 e passa no ponto 0, 4. Certo? Vamos chamar esse ponto de A e esse ponto de B. Quem que é o vetor AB? Esse é o exercício 5. Quem que é o vetor AB? Do menos 2 para o 0 aumentou 2, do 0 para o 4 aumentou 4. Vou achar a reta. Já põe 2 em evidência. 1 e 2. Põe x e y aqui em cima. Tá? 2x menos y igual a... Vamos achar a equação da reta, né? Pelo ajuste. Se o x for menos 2, vai dar menos 4. Menos 4 do 0 é igual a menos 4.
E se o x for 0, o y é menos 4. Se o x é 2, o y é 0, deu menos 4. Se o x é 0, o y é menos 4. Essa é a equação da reta. Por que eu achei a equação da reta? Tá? Vou até isolar aqui. Vou falar que a reta é 2x menos 4 igual a y. Porque a outra reta que ele deu passa nesse ponto que tem o x igual a 1. E aqui é 3. Tá certo? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. O ponto C pertence a essa reta. Então, 2 vezes 1 menos 4 é igual ao y do C. Não, é mais 4. O y mudou de lado e o 4 também. Certo? Então, o y do C é 6. Então, quem que é o ponto C? O ponto C é um 6. E esse mais ponto aqui de ponto D. Tá? O ponto D, ele é 3, 0. A pergunta é o coeficiente angular da reta CD. Tá? Para isso, eu vou achar o vetor CD. Do 1 para o 3, aumentou 2. Do 6 para o 0, baixou 6. E aí o M... Opa, aqui eu escrevi errado. O vetor CD. Do 1 para o 3, aumentou 2. Do 6 para o 0, baixou 6. E o M é menos 6 sobre 2, que é menos 3. Alternativa A. Tá bom por hoje, gente? Beleza? Mas, ó, David, aqui eu meio que eu escrevi, ó. C pertence a para achar esse YC, tá vendo? Sim, sim. Para achar esse menos 4, eu colocaria assim, 2x menos y igual a, sei lá, uma letrinha. E aí eu colocaria assim, A pertence a, colocaria os x e y do A e acharia essa letrinha aqui, que é o ajuste, numa prova dissertativa. Beleza? Colocaria essa notação de pertencimento só para dizer para o corretor que ponto que eu usei de cabeça para achar o ajuste, tá bom? Beleza. Beleza, gente? Posso encerrar? Sim. Boa semana, tá? Tchau Tchau, para todos. professor. Obrigadão, hein? Boa semana.